nós vamos dar sequência à nossa programação e agora apresentar a professora Suzy. Está presente, professora? Olá, bom dia. Olá, bem-vinda. Vou apresentar a professora Suzy, que também foi muito pronta em aceitar o nosso convite, e nós temos certeza que trará excelentes contribuições para todos nós. Então, a professora Suzy é do Centro Universitário do Estado do Pará, do CESUPA, é mestre em ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Criatividade e Inovação em Metodologia de Ensino Superior da Universidade Federal do Pará. Ela tem um MBA em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo e é professora e gestora de projetos de inovação no CESUPA, Centro Universitário do Estado do Pará. Então, a professora é bastante qualificada nisso que ela vem falar para a gente, né, um pouquinho sobre implantação de currículo por competência. Professora Suzy, muito obrigada por aceitar o convite, seja bem-vinda, passo a palavra a você. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma grande satisfação poder compartilhar um pouquinho sobre o que estamos construindo aqui no CESUPA. Eu trouxe um pouquinho de como a gente está estruturando esse programa de formação, tanto o programa de formação docente, quanto a estratégia mesmo, de uma forma geral, de currículos por competência. E vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, fiquem super à vontade para fazer perguntas, para também interromper caso tenham alguma dúvida em determinados momentos. Bom, aqui no CESUPA nós somos uma instituição pequena, hoje temos cerca de 5.000 alunos, 4.000 alunos na graduação e 1.000 alunos na pós-graduação. Somos um centro universitário com 32 anos de atuação, e a gente começou o movimento de currículos por competência em 2018. Né? Então, em 2019, a gente começou uma primeira turma com um currículo bem forte, consolidado por competência. Antes disso, a gente já tinha algumas experiências de currículos dos professores começarem a se movimentar e construir currículos por competência de uma forma não totalmente estruturada, mas com algumas iniciativas já bem interessantes que nos trouxeram, inclusive, base para que a gente pudesse repensar o currículo de uma forma geral. Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como que a gente está trabalhando aqui. É importante falar que a gente construiu, com base em tudo que a gente entendeu, um modelo educativo, que a gente chama ele de META. Então, um modelo educativo de transformação da aprendizagem. Ele tem como objetivo principal desenvolver no aluno uma formação integral, por meio do desenvolvimento de competências técnicas e competências socioemocionais. Então, a gente acredita que essas duas competências, modelos de competências, precisam ser desenvolvidas na graduação. Então, além das competências técnicas que aquele profissional precisa saber, a gente entende que cada vez mais o mercado demanda essas competências socioemocionais. Então, até as próprias rodadas que a gente fez com o mercado para entender como estavam os nossos alunos nos estágios, em alguma atividade, eles sempre traziam esse feedback. Eu acho que falta eles terem mais resiliência, falta eles terem um pouco mais. Todos os feedbacks que eles falavam que faltavam eram feedbacks voltados para competências socioemocionais. E a gente acredita que para desenvolver isso, é importante o aluno desenvolver um portfólio de projetos, até mesmo porque esse aluno ele vai para o mercado e ele vai precisar ter experiências sólidas para mostrar para o mercado as experiências que ele tem desenvolvido. A gente acredita que é importante ele ter networking, quando a gente fala networking, não só com os alunos da mesma sala e os professores, mas com o mercado e com alunos de cursos diferentes. Então, aqui vocês vão ver que a gente desenvolve uma série de projetos para que os alunos se conheçam de várias áreas diferentes. Então, a gente tem projetos que tem aluno de medicina, com direito, com engenharia, com administração, fisioterapia, e juntos eles desenvolvem um projeto. E a gente acredita que o aluno ele precisa ter, em algum momento, flexibilidade e protagonismo. Então, a gente tem as experiências institucionais, que são as experiências onde o aluno escolhe quais projetos ele quer fazer parte, ele quer desenvolver, e nós temos as experiências dos cursos, que eu vou explicar um pouquinho melhor também para vocês.
E cada vez mais a gente tem investido em ter experiências significativas. Então, nós acreditamos que as experiências que os alunos vivenciam dentro da instituição precisam, de fato, contribuir para o seu aprendizado. Então, as nossas formações docentes, elas vão muito nessa direção, de como fazer os nossos professores construírem cada vez mais experiências significativas para os nossos alunos. Então, para fazer com que o Meta se torne a meta de todo mundo, nós começamos a desdobrar algumas iniciativas, que nós chamamos de iniciativas estratégicas, que elas estão relacionadas a essas 6 áreas. Então, cada vez mais a ideia é eles conseguirem ter conexão com a sociedade. Então, para que eles consigam ter essa conexão com a sociedade, nós entendemos que existiam algumas lacunas, então construímos um fluxo, que eu vou mostrar para vocês. Acreditamos que precisamos ter cada vez mais professores inspiradores. Então, se os professores não acreditarem nessa formação integral, no desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, e não acreditarem em todo esse movimento, eles não vão conseguir inspirar os nossos alunos em relação ao desenvolvimento do que a gente precisa, na direção que a gente precisa. Então, cada vez mais esses professores, eles também se envolvem e participam desses projetos. Acreditamos em um ambiente acolhedor, tanto na perspectiva de estrutura física, quanto na perspectiva de acolhimento de todo mundo que está aqui. Então, professores, a equipe de psicólogas, a equipe de colaboradores, numa perspectiva geral, a importância do aluno se sentir acolhido na instituição, e isso, inclusive, intensificou muito após a pandemia. Acreditamos em um contexto que a gente precisa ter transformação digital, tanto para que a gente consiga facilitar o processo de ensino e aprendizagem, tanto para o professor quanto para o aluno, quanto para que nós, que estamos na gestão da instituição, consigamos tomar melhores decisões a partir de dados sólidos. Experiência de aprendizagem, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, então eu vou deixar aqui por enquanto. E propósito de vida. Nós temos percebido que os nossos alunos, que eles sabem onde eles querem chegar, eles já têm uma clareza a respeito disso, eles são os alunos mais comprometidos com o processo de ensino e aprendizagem. E tanto que quando a gente começou a construir o Meta e começamos a apresentar para os alunos sobre isso, alguns alunos apontaram que a área de propósito de vida era o mais importante, porque eles precisavam saber onde eles queriam chegar para que fizesse sentido e significado eles terem que acordar às 6 horas da manhã em um domingo e participar de um projeto voluntário. Eles começarem a participar desses outros projetos que não necessariamente eram projetos obrigatórios, né? Então, esse é o desdobramento do Meta, que é o que a gente tem construído. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês as experiências de aprendizagem, porque é onde está mais... está mais ligado, né, interligado com o currículo por competências. Então, é importante dizer que, antes disso, que o Meta, ele é um modelo educativo vivo, que ele está em construção. Então, nós fizemos rodadas com os coordenadores para apresentar, com professores, os professores deram feedback, nós fomos melhorando, construímos um passo a passo, disponibiliza para a comunidade acadêmica também dar feedback. Então, ele é um modelo educativo que ele está em construção. Ele não acontece de uma forma igual em todos os cursos, então a gente acredita que os cursos precisam ter identidade e eles precisam olhar para o modelo acadêmico como uma direção, algo que é para nortear o time, com algumas premissas que não abrimos mão, mas eles precisam trazer essa identidade e fazer a adaptação necessária. Então, assim como qualquer processo de inovação, nós erramos, acertamos no meio do caminho, e cada vez mais nesse processo a gente aumenta a nossa curva de aprendizagem e conseguimos evoluir. Então, dentro desse processo de experiências de aprendizagem, nós dividimos em experiências institucionais e experiências dos cursos. As experiências institucionais, elas são aquelas experiências em que os alunos, eles podem desenvolver, eles escolhem onde eles querem participar e onde eles querem atuar. Para que a gente conseguisse sistematizar essas experiências institucionais, nós entendemos que existem quatro frentes de atuação. Então, uma é empreendedorismo e inovação. Então, acreditamos que a formação de um ecossistema favorável a práticas inovadoras e quebra de paradigmas e tradicionais, né? Acreditamos em propósito de vida, que eu, inclusive, mostrei para vocês um pouquinho sobre aquilo. Então, cada vez mais trabalhar e potencializar o desenvolvimento das competências socioemocionais, também entra aí uma questão de carreiras e propósito.
Domínio sociocultural, então estamos na Amazônia, cada vez mais precisamos fazer com que eles entendam a diversidade cultural que a gente tem aqui e os contextos de projetos potenciais que nós podemos desenvolver. E internacionalização, que é uma área que a gente já trabalha há algum tempo dentro da instituição, que basicamente é fazer com que os nossos alunos estejam em contato com contextos globais a partir de cenários locais também. Então, temos alguns exemplos de projetos também ligados nessa direção. Então, aqui ao lado, a gente tem algumas frentes. Então, a gente tem o UniEG, que é a nossa frente mais sólida, é uma frente que já existe há 18 anos na instituição. Então, os alunos, eles participam de projetos dentro do UniEG, eles coordenam, eles escolhem quais projetos eles querem desenvolver. Então, a gente tem projetos, por exemplo, como Sócrates, que é um projeto onde os alunos passam um mês visitando empresas pelo Brasil. Então, eles saem de Belém, vão até o sul, ao sudeste, fora do país, e eles visitam cerca de 20 a 30 empresas durante um mês. Esse projeto vão alunos de cerca de 40 cursos diferentes, e esses cursos, e os alunos que coordenam. Então, eles escolhem quais empresas eles querem visitar, eles criam o processo seletivo para os alunos que vão, eles fazem o orçamento do projeto, eles gerenciam todo o contato com as empresas, eles fazem absolutamente tudo. Os professores, eles têm um papel apenas de orientar. Eles, inclusive, escolhem os próximos coordenadores do próximo ano e eles são responsáveis por qualificar esses próximos coordenadores a coordenarem um projeto. Então, por exemplo, esse projeto Sócrates, a gente já fez versão nos Estados Unidos e na China também, e agora, pós-pandemia, estamos planejando as próximas versões internacionais. Então, aqui, por exemplo, é o Instagram do NIEG, ele é totalmente gerenciado, organizado pelos alunos. Aqui, por exemplo, eles estavam fazendo uma gincana de esportes. Aqui, por exemplo, eles, nesse projeto Sócrates, aqui eles, a gestão hoje do NIEG, que é responsável por isso. Então, por exemplo, hoje eles estão com 380 membros, mais de 380 membros e 10 projetos ativos. Eu expliquei um dos projetos que eles têm. Eles têm projetos com comunidades também, eles têm, enfim, uma série de projetos que depois vocês podem conferir um pouco dentro do Instagram, e, enfim, temos outros materiais também. Temos também outros projetos, então, por exemplo, o Amazon Experience, ele é um desafio, tipo, como se, de 2 semanas, onde a gente faz em parceria com outras universidades. Então, a gente já teve parceria com a Universidade da China, Índia, Estados Unidos, Alemanha, vários lugares. Então, durante uma semana, os alunos passam por uma imersão de assuntos sobre a Amazônia, e na outra semana eles têm que, em equipes de pessoas de diferentes países, construir uma solução, e ao final desse processo eles apresentam para diretores, investidores, para que eles possam receber um feedback sobre a ideia que eles construíram. Laboratório de Negócios, que é uma disciplina eletiva que acontece em parceria com a Fundação Aduane, também alunos de diversos cursos participam. Disciplina de habilidade para a vida, a gente também tem temos as experiências de meditação e yoga. Então, por exemplo, hoje a gente oferece meditação e yoga tanto para gestores, quanto para alunos, quanto para professores. Então, eles se matriculam numa turma e eles têm semanalmente, eles fazem parte também. Florestas Inteligentes, um projeto que a gente tem em parceria com a Facens e a Newton Paiva. Então, é um projeto onde iniciou esse ano e ele finaliza, inclusive, essa semana. Então, ele é um projeto de alguns meses de duração, onde formamos equipes de diferentes alunos da instituição, e é uma espécie de competição onde eles têm que resolver um problema de uma comunidade ribeirinha, um problema social, ligado à água ou energia. Então, eles construíram protótipos, vieram para cá, passaram 2 semanas implementando na comunidade, e agora essa semana é a grande final para definir qual é a equipe vencedora e que vai receber um investimento para colocar o projeto para funcionar em uma perspectiva maior. E também a gente promove vários hackathons, tanto hackathons na perspectiva de desafios dentro de um só curso, então, por exemplo, direito, faz em parceria com o mercado, como também a gente promove integração entre cursos, por exemplo, o Odontotech, que entra alunos de administração e tecnologia junto com odontologia, também desafios com o mercado. Então, cada vez mais, a gente tem construído experiências
que a gente chama de experiências institucionais, onde os alunos podem escolher quais que eles querem fazer parte dentro desse portfólio. E temos as experiências dos cursos, né? E as experiências dos cursos, nós criamos uma premissas de aprendizagem claras, e também uma direção de propósitos e estratégias, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que significa isso. Então, primeiro, as nossas premissas de aprendizagem. Nós acreditamos que os alunos precisam ter contato cada vez mais com problemas reais. Então, os nossos cursos da saúde, desde a essência, eles já atuam dentro de comunidades, com metodologias de problematização, de aprendizagem baseada em problemas. Todos eles têm clínicas, então eles recebem também a comunidade no seu local de atuação. E os cursos da área de negócios, tecnologia, cada vez mais engenharias, eles têm desenvolvido projetos em parceria com o mercado. Então, as empresas vêm trazer um problema real para que eles possam resolver. Acreditamos em uma aprendizagem ativa, que significa colocar esse aluno no centro do processo para que ele comece e ele se sinta responsável sobre o seu conhecimento. Então, ele precisa dialogar com os professores, com a comunidade, com a empresa, com a equipe dele para fazer esse projeto acontecer. Acreditamos em uma aprendizagem colaborativa, então temos muitos projetos que são em equipes, então eles têm sempre durante o semestre, eles têm avaliações individuais e avaliações em equipe, para que eles consigam entender a importância disso, e nós criamos uma série de estratégias para fazer isso acontecer. Eu vou falar também um pouquinho delas para vocês. Acreditamos em uma aprendizagem em espiral. Então, a gente acredita que o aluno, ele não desenvolve aquela competência uma única vez. Ele precisa passar por aquela competência mais de uma vez para que ele consiga mobilizar diferentes recursos, diferentes conhecimentos diante de diferentes contextos para que ele possa desenvolver. Então, por exemplo, a gente tem uma competência do eixo organizacional na administração. Ela acontece no primeiro semestre, no terceiro semestre, no quinto semestre, sexto semestre, e ele vai cada vez mais consolidando o desenvolvimento dessa competência. Acreditamos em uma aprendizagem metacognitiva. Então, o aluno ele precisa estar sempre refletindo sobre quais competências ele precisa desenvolver, quais competências ele desenvolveu, quais são as dificuldades dele, onde estão as potencialidades dele, e os professores ajudam ele nesse processo de autocrítica e automonitoramento. Então, isso para a gente é muito importante, porque o aluno, se ele precisa ter autonomia, e ele precisa entender todo o processo dele de aprendizagem, ele precisa ter muita clareza do que ele precisa desenvolver nessa perspectiva geral. Acreditamos, então, em desenvolvimento de competências, então os nossos currículos eles passam a ser construídos e pensados nessa estrutura de competência. Então, nós temos lá as competências que precisam ser desenvolvidas e elas são distribuídas dentro das unidades curriculares para que a gente consiga desenvolver todo no decorrer dos anos de graduação. E acreditamos em uma avaliação que ela é integrada e descritiva. Então, é uma avaliação em que o papel dela não é só julgar se o aluno desenvolveu ou não, ou ranquear os alunos diante de uma classificação. Ela tem o principal papel de auxiliar o aluno a entender o que ele está desenvolvendo e o que ele não está desenvolvendo no decorrer desse processo. Então, eu vou explicar agora para vocês alguns desdobramentos disso, para que vocês possam entender como que a gente aplica esses princípios na prática, essas premissas na prática. É importante dizer que nós construímos uma direção clara de propósitos das estratégias. Então, por exemplo, para construir um projeto de curso, um PPC, construímos para os coordenadores um passo a passo. Então, como eles precisam analisar as demandas da sociedade, como eles precisam construir o perfil de egresso, como eles precisam definir as competências, como eles precisam definir as experiências de aprendizagem. Então, existe um passo a passo de orientação clara, um documento objetivo, sucinto, para que eles possam seguir nesse caminho. Para cada área dessa, nós colocamos o que nós não abrimos mão. Então, por exemplo, dentro da avaliação, nós colocamos que a avaliação tem que ser baseada em critérios, que ela tem que ser descritiva, que tem que ter feedbacks claros, e aí nós vamos descrevendo exatamente o que precisa ter cada área dessa. É muito complexo fazer essa mudança, é importante entender que nós estamos saindo de um ensino tradicional para um ensino de inovação. Então, antes, o professor sozinho, por meio de aulas expositivas e provas, ele tinha que desenvolver conhecimento.
Agora, nós, professores, precisamos trabalhar de uma forma integrada para que a gente possa alcançar um perfil do egresso desenvolvendo competências. Então, se o aluno precisa desenvolver ali 6 competências, né, imagina que durante a graduação dele toda, imagina que os professores precisam dialogar, porque eles vão estar responsáveis por desenvolver as mesmas competências. Então, eles precisam entender se as estratégias que eles estão construindo estão sendo adequadas ou não, e como ele vai fazer isso durante todo o processo. Então, o professor precisa fazer isso através de atividades dinâmicas e métodos ativos, porque estamos com a geração Z hoje na universidade, uma geração extremamente inquieta, que está acostumado com uma velocidade de informação, que consegue ter acesso a essa informação de uma maneira muito rápida, uma geração que é muito diferente, inclusive, da geração que a gente tinha anteriormente, porque é uma geração que nasceu com a tecnologia nas suas mãos, né? Então, cada vez mais a gente vem discutindo sobre isso. Então, essa geração, ela é uma geração que precisa de atividades dinâmicas e métodos ativos, porque eles não conseguem ficar parados, sentadinhos, assistindo uma aula de 2 horas, como era feito na nossa época. Acreditamos que a gente precisa também avaliar ao longo do processo. Então, o aluno precisa ficar recebendo feedback para que ele possa entender como ele está se desenvolvendo e fazer acompanhamentos cada vez mais individuais e desenvolver autonomia. Então, imagina fazer um professor que há 30 anos trabalha dessa forma, fazer com que ele mude para esse novo modelo, formato, dialogando cada vez mais com professores integrados. Então, é muito complexa essa mudança e a gente precisa auxiliar os nossos professores nesse processo. Então, a gente tem tem programas de qualificação e formação docente. Então, tanto convidados como colaboradores e os próprios professores, eles fazem as formações docentes, né? Então, nós temos hoje a formação continuada, que é um programa que foi criado em 1999 na instituição. Então, todo início de semestre nós fazemos formação docente. Em janeiro, por exemplo, a gente para janeiro durante uma semana só de formação, outra semana só de planejamento, outra semana a gente tem um fórum de metodologias ativas, que eu vou explicar um pouco para vocês. E cada vez mais a gente tem construído orientações e formações claras. Então, por exemplo, vai mudando um pouco no decorrer do processo quais estratégias a gente vai trazendo. E a gente sempre traz os professores que mais dominam essas estratégias para que eles possam fazer. A gente percebeu que quando viramos a chave, os nossos próprios professores começaram a fazer as formações, os professores se apropriaram mais dessas formações. Então, por exemplo, aqui, aprendizagem baseada em projetos, avaliação por competência, como dar feedback, estratégias metodológicas, uso das TICs, metodologias de redação científica, design thinking, que são estratégias que eles podem usar. E cada vez mais a gente tem construído orientações claras para os professores. Então, por exemplo, aqui na pandemia, nós construímos um documento para o professor de retomada. Então, como naquele momento a gente estava em um cenário que a gente não conseguia fazer as formações em sala de aula, né? Nós, aqui na instituição, nós convidamos os nossos professores para construírem vídeos. Então, por exemplo, percebam que aqui todos são nossos professores, eles construíram vídeos de como utilizar o Classroom, como utilizar o Loom, como utilizar o YouTube, como construir cursos por aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas. Então, por exemplo, você clica no curso, você consegue ir para o link da formação daquele curso que foi feito. Então, cada vez mais nós temos construído projetos nessa direção. Deixa eu voltar para cá, que eu não sei o que eu fiz. Pronto. Aqui, então, na pandemia, a gente fez esse movimento, né, e cada vez mais nós temos feito esse movimento de construir orientações claras para os professores. Também temos o programa de formação docente, que ele foi criado em 2014, e esse programa, basicamente, ele funciona assim. Cada semestre entra um grupo de novos docentes. Esse grupo de novos docentes, ele passa por uma formação semanal ou quinzenal. Então, que nós já temos estruturado qual é essa formação. Então, tanto a gente fala sobre a nossa CPA, falamos sobre as metodologias básicas que a gente trabalha, sobre currículo por competência, sobre a curricularização da extensão. A gente tem um programa específico onde todos os nossos docentes passam. Então, por exemplo, agora ele acontece de 15 em 15 dias, ele é gerenciado pelos nossos gestores educacionais, a Ana e o Felipe,
que lideram todo esse processo de formação docente hoje na instituição. Temos também o Fórum de Aprendizagem Ativa, ele acontece todo ano, e ele é um movimento onde os nossos professores escrevem artigos de 3 páginas, assim, para que eles possam, resumos, né, para que eles possam apresentar como eles estão desenvolvendo essas metodologias. E é um movimento muito legal, porque cada vez mais nós temos mais inscritos nesse fórum, e os professores, quando eles vão para frente e mostram o que eles estão desenvolvendo, a gente consegue fazer com que eles tenham mais compartilhamento dessas experiências e que os outros professores acreditem mais. Então, por exemplo, na pandemia, a gente teve um professor nosso de 80 anos, professor de odonto, que ele apresentou um vídeo, uma estratégia de como utilizar vídeos para ensinar a disciplina que ele estava ensinando. Então, um professor que estava ali inspirando outros professores novos, inclusive, a entrarem nesse modelo. E aí, nós fazemos uma avaliação, são premiados os melhores artigos, tanto na percepção do público, quanto na percepção da comissão organizadora. Além disso, nós temos as iniciativas de promover visitas em universidades para os nossos professores. Então, agora, por exemplo, semana passada, nós tínhamos 2 professores que foram de engenharia, que foram visitar a Mauá, a FIAP e outras instituições também em São Paulo. E também, cada vez mais, a gente tem promovido projetos interinstitucionais, para entender também as práticas de outras instituições. Então, por exemplo, agora os nossos alunos acabaram de voltar da defesa do primeiro TCC interinstitucional. Alunos de engenharia de produção fizeram um TCC interinstitucional com a Mauá, em São Paulo. Então, durante um ano, eles foram orientados por professores nossos e professores da Mauá também. Então, a gente participa do STEM, né? Então, cada ano a gente manda cerca de 5, 6 professores para fazer essa formação no STEM. Esses professores, quando eles voltam, eles também fazem formação docente para os nossos outros professores na instituição. E também estamos sempre participando de eventos de alguma forma. Esse ano a gente também criou o programa Meta. Então, é um programa de formação docente para fazer os professores virarem para o currículo por competência. Então, por exemplo, a odontologia e engenharia da computação são 2 cursos que viram para o currículo por competência também ano que vem. Então, agora, os professores estão passando por esse programa de formação docente, que são 7 formações, onde eles precisam passar de passo a passo para que eles possam entender um pouco mais e se sintam seguros em relação a essa mudança. Bom, vou seguir aqui. Então, para que a gente possa pensar esse curso por competência, primeiro a gente começa com o planejamento do PPC, depois o planejamento das unidades curriculares, e no processo de avaliação dentro das unidades curriculares, nós temos as coletas de evidências disso. Então, primeiro a gente define quais competências e indicadores os alunos precisam desenvolver, definimos as rubricas para cada indicador, ou às vezes as rubricas são por entrega, o curso define isso. Determinamos em quais unidades curriculares essas competências e esses indicadores vão ser desenvolvidos, planejamos quais situações complexas, e aqui já é dentro de cada unidade curricular, seja ela uma disciplina ou módulo, a gente tem escolhem os instrumentos de avaliação, escolhem as ferramentas que eles vão utilizar de apoio e organizam as instruções para os alunos. Já no processo de avaliação, os professores coletam as evidências, comparam essas evidências com os objetivos de aprendizagem, fazem a avaliação formativa e o julgamento final, se os alunos passaram ou não nesse processo. Então, explicando um pouco mais, trazendo um exemplo claro de administração, aqui é um currículo de administração. Esse currículo especificamente ele funciona em módulo com diferentes áreas de conhecimento. Então, cada módulo aqui a gente tem de 3 a 4 professores que trabalham juntos no desenvolvimento dessas competências. Então, no início do semestre, por exemplo, temos o combo, que a gente chama de cursos, oficinas, mentorias e boas oportunidades de aprendizagem. Então, a gente traz professores e convidados de mercado para dar um curso específico para os alunos, onde a ideia é eles escolherem quais cursos eles querem ofertar. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma oferta de 10 cursos, aí os alunos têm que escolher 6 para que eles possam fazer. E aí, esses cursos,
eles normalmente têm como objetivo potencializar alguma coisa que eles vão precisar durante aquele módulo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um módulo de pesquisa de mercado. Então, os alunos, então, eles precisam trazer para cá, para o combo, Excel básico, Excel avançado, dependendo do nível que ele vai precisar. A gente vai ter um módulo onde ele vai precisar fazer uma consultoria específica para uma empresa. Então, a gente traz para cá experiências, convidados que atuam na área de consultoria para que eles possam compartilhar um pouco das suas experiências. Então, o combo, ele é aquele modelo ali flexível que a cada semestre a gente decide como é que a gente vai atuar. Aqui são os eixos, né, as nossas áreas de atuação dentro da administração. É importante mostrar também que a gente tem os encontros de aprendizagens, que são encontros com os professores. Temos as tutorias, que são os momentos onde os professores acompanham o desenvolvimento dos projetos. Temos a aprendizagem autodirigida, que é o momento onde os alunos precisam desenvolver, estudar, se organizar em equipe para que eles possam entregar aquele trabalho. E temos aqui também quanto que a gente trabalha com a curricularização da extensão dentro desses módulos. Então, a gente entende por competência que a competência ela consiste em uma intervenção eficaz para responder a diferentes problemas mediante ações que mobilizem de forma interrelacionada por meio de componentes atitudinais, procedimentais e conceituais. Então, nós entendemos que o aluno, na hora de desenvolver uma competência, ele precisa saber, ele precisa mobilizar o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, o conhecimento implica basicamente de forma conceitual, quais são os conceitos que ele precisa saber de informações para que ele consiga mobilizar. A habilidade está relacionada ao saber fazer, pegar aquele conhecimento e colocar em prática diante de uma determinada situação. E as atitudes, elas estão relacionadas aos componentes comportamentais. Então, explicando um pouquinho mais como a gente entende isso, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, para o aluno verificar se um aluno aprendeu a tabuada, a adição, que é 1 mais 1 ou 9 mais 9, ele tem que, basicamente, a gente pode perguntar para ele qual o resultado de 5 mais 7. Aqui a gente tem um outro contexto onde os alunos eles precisam aprender a converter Celsius para Fahrenheit. Então, eles precisam de uma ajuda de uma fórmula para que eles consigam fazer. Essa fórmula, provavelmente, ela precisa ser memorizada ou a gente precisa ensinar o aluno a chegar nessa fórmula, mas é muito mais complexo. E aí, aqui nessa disciplina, nessa questão, a gente pede para que o aluno converta 92,3 graus Celsius em Fahrenheit. Então, explicando um pouquinho sobre essa diferença, aqui, a gente está fazendo com que o aluno, basicamente, quando a gente pede para que ele responda quanto é 5 mais 7, a gente está pedindo para que ele resgate da memória dele uma informação que ele já sabe. Quando a gente pede para que ele utilize uma fórmula para que ele consiga chegar, a gente está falando de uma habilidade, porque ele vai ter que utilizar um conhecimento e aplicar para que ele consiga converter o 92,3 graus Celsius em Fahrenheit. Aqui, por exemplo, quando eu pergunto para ele pela enésima vez quanto que é graus Celsius, quantos graus Celsius corresponde à temperatura 32 graus Fahrenheit, ele provavelmente já vai saber responder, porque eu estou perguntando isso pela milésima vez. Então, a gente precisa entender nesse processo, os professores, que no desenvolvimento de competências, a gente precisa fazer com que o aluno raciocine diferentes conhecimentos para que ele possa mobilizar isso e desenvolver determinadas competências. Então, pede-se para que o aluno, por exemplo, aqui, escreva uma fórmula que permita converter graus Celsius e graus Fahrenheit. Eu estou apenas avaliando o conhecimento. Quando eu peço para o aluno efetuar uma multiplicação de 348 vezes 256, ele vai ter que, naquele momento, raciocinar e mobilizar como se faz uma multiplicação de diferentes números, porque ele não vai ter essa informação de cabeça. Então, aqui, trazendo mais um exemplo, né? Uma mesma questão, ela pode mobilizar conhecimento e ela pode mobilizar competência. Depende se o professor já trabalhou isso com os alunos em outros momentos. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira hipótese, o aluno ele já aprendeu de cor. O que é que a somatória dos ângulos internos de um polígono é 320 graus.
Então, se eu perguntar para ele, numa prova, uma coisa que eu já falei várias vezes na sala de aula, ele, na hora de fazer a prova, ele vai basicamente pegar aquilo e colocar. Ele está basicamente resgatando uma memória, ele não está mostrando que ele desenvolveu uma competência. Mas, por exemplo, eu ainda não trabalhei isso dentro da sala, mas eu já trabalhei para que ele possa entender que em diferentes contextos, ele pode utilizar estratégias para que ele possa avaliar a trigonometria por diferentes ângulos. Então, por exemplo, aqui ele não sabia qual era a somatória que a somatória de um polígono era 720 graus, mas eu trouxe essa situação para ele e ele sabia que ele podia pegar o polígono e dividir em diferentes triângulos. E ele sabe que a somatória de um triângulo é 180 graus. Então, para que ele possa chegar nessa informação, ele mobilizou dois conhecimentos diferentes e ele teve que construir uma resposta a partir daquela situação. Então, quando nós estamos falando de desenvolvimento de competências, a gente está falando que o aluno ele precisa mobilizar conhecimento, habilidade e atitude. E aí a atitude a gente sempre traz para o contexto comportamental. Então, por exemplo, eu quero que o aluno ele tenha compromisso, iniciativa. Mas o que significa ele ter compromisso, iniciativa? Significa que ele tem que ter uma preocupação e executar a totalidade daquele trabalho solicitado. Significa que ele precisa ter uma iniciativa pessoal para ir além do que foi solicitado. Então, eu preciso que ele tenha respeito pelos outros e sociabilidade. Mas o que significa isso? Então, cada vez mais, os alunos precisam entender o que significa, o que eles precisam desenvolver, quais competências ele precisa desenvolver. Então, trazendo um exemplo real, aqui é uma competência, e aí nós construímos a nossa competência em um modelo que nós chamamos de CHAF, conhecimento, habilidade, atitude e finalidade. Então, a nossa competência é que, por exemplo, gerenciar recursos organizacionais de forma ética, com liderança e visão sistêmica, a partir de métodos e técnicas adequadas, considerando as interações e os impactos mercadológicos para melhorar a competitividade organizacional. Percebam que aqui a gente tem a habilidade que ele tem que gerenciar recursos organizacionais de forma ética, com liderança e visão sistêmica, as atitudes que ele precisa mobilizar, a partir de métodos e técnicas adequadas. Então, a gente está dizendo exatamente quais são o conceito que ele precisa trazer, considerando as interações e os impactos mercadológicos para melhorar a competitividade organizacional. Então, a gente também está dizendo o porquê que ele precisa desenvolver essa competência. Essa aqui é uma competência do eixo organizacional de administração. E aí, para que a gente possa entender que o aluno desenvolveu essa competência, o que a gente entende de indicadores, né? Ele precisa saber mapear necessidades da organização do contexto, ele precisa saber propor estratégias e soluções coerentes com a análise das necessidades, ele precisa projetar um plano para alcançar os objetivos traçados, e ele precisa saber implementar recursos e atividades conforme planejado e mobilizando pessoas e controlando indicadores. Para cada indicador, a gente traça uma rubrica do que a gente considera insuficiente, regular, bom e excelente. O aluno, ele recebe isso, ele entende quais competências ele precisa desenvolver, e aqui a gente tem os nossos indicadores de obtenção dentro da rubrica. Então, construímos isso de uma forma somativa, né? Então, por exemplo, aqui no eixo de excelente, ele traz o item A, B, C, D e todos os outros itens. Então, aqui é o exemplo de uma competência e como que a gente organiza essas competências. Então, um currículo de administração, engenharia de produção, os currículos que estamos construindo, eles têm em torno de 10 competências, dependendo do currículo, 8 a 12 competências, por exemplo, a administração tem 10, e essas competências precisam ser desenvolvidas ao longo do curso em módulos diferentes, unidades curriculares diferentes. Para que ele possa mobilizar essas competências, a gente tem cada vez mais, como eu falei para vocês, trazendo a premissa de ele trabalhar com problemas reais da sociedade. Então, a gente leva eles para comunidades, em parcerias com as empresas, para que eles possam fazer isso. E essa integração, ela não é fácil, porque ela mobiliza diferentes variáveis, como quais necessidades aquela comunidade tem, ou aquela empresa tem, quais requisitos eles têm, quais projetos eles querem fazer. Então, nós construímos um fluxo para que a gente possa mobilizar isso. Então, a empresa, por exemplo, ou a comunidade,
apresenta o problema, os professores constroem um briefing, um termo, enviam o briefing para a empresa, validam o briefing com a empresa, é assinado, a gente tem um modelo de briefing, modelo de termo de cooperação. Eles entregam essas informações necessárias, organizam a apresentação para os alunos, apresentam os problemas, começam a realizar. Se os alunos já têm todas as informações, eles já começam a construir a solução. Então, eles apresentam para os professores dão feedback, se os alunos já estão prontos, eles vão para a empresa, se o projeto ainda não está legal, eles precisam ajustar os feedbacks até que o projeto esteja bom para ir para a empresa. No final, a empresa apresenta um projeto, responde uma pesquisa de satisfação. Então, isso a gente fez, pois a gente entendeu que essa interação com a empresa, ela é complexa, ela não é simples de fazer. Os professores não estavam acostumados a fazer isso em um modelo tradicional. Então, cada vez mais a gente vem auxiliando os professores nesse processo. É importante entender que para cada situação, problema que o aluno responde para a sociedade, ele tem que estar interligado com os indicadores de aprendizagem da competência. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter uma atividade que mobiliza diferentes indicadores, mas a gente pode ter uma atividade que mobiliza um único indicador. Então, para que isso fique mais claro, nós, dentro da competência, na hora da gente planejar qualquer aula, qualquer atividade em que o aluno precisa desenvolver, a gente planeja dizendo exatamente o que vai ser avaliado. Então, a gente seleciona os indicadores, seleciona os indicadores tanto para a aula quanto para a entrega. Então, a ideia aqui é que o professor ele não entre na aula só para desenvolver, trazer aquele conteúdo e transmitir aquele conteúdo. Ele tem que saber que aquela aula ela é responsável por ajudar o aluno a desenvolver aquele indicador daquela competência. Então, ele chega na aula e fala, hoje o nosso objetivo, e essa semana, semana que vem, o nosso objetivo é analisar as necessidades da organização de acordo com o contexto. É isso que vocês precisam aprender. Para vocês saberem desenvolver isso, está aqui as rubricas. E os professores vão trabalhar diferentes estratégias e diferentes conteúdos com esse objetivo. E na hora de avaliar, eles também vão avaliar nessa perspectiva. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho os indicadores e eu tenho diferentes estratégias e entregas. Prova, plano de projeto, apresentação para a empresa, relatório, fichamento. A gente vai construindo entregas parciais para fazer com que, ao final desse processo, o aluno tenha um projeto sólido para entregar. E, para cada entrega, a gente está avaliando essas entregas a partir de diferentes indicadores. Então, por exemplo, eu preciso desenvolver, fazer com que o aluno saiba explorar referências conceituais válidas reconhecidas como solução e válidas como solução. Então, eu estou pedindo aqui para ele 5 fichamentos de, no mínimo, 5 artigos para que ele possa trazer isso, para que eu possa avaliar se ele sabe explorar referências conceituais válidas como solução. Então, sempre os professores olham para isso com essa perspectiva, indicadores e entregas. Os alunos, eles estão o tempo inteiro se autoavaliando. Lembram que eu falei para vocês que eles precisam desenvolver um aspecto metacognitivo. Então, significa que o aluno ele precisa refletir sobre o que ele aprendeu, sobre o que ele sabe e o que ele não sabe durante todo o processo. Então, nós criamos 2 mecanismos para isso. O primeiro mecanismo é, para cada entrega que o aluno faz, o aluno ele diz como ele foi naquela entrega e ele explica isso. Então, aqui, por exemplo, o aluno... Eu vou entrar aqui, que é mais fácil, porque está muito clarinho, eu não consegui entender aqui no slide. Rapidinho, só para que vocês possam visualizar. Aqui, deixa eu pegar aqui pode ser aqui da apresentação do plano. Então, por exemplo, aqui, a equipe da Hannah, né? Ela entregou aqui, aí ela está dizendo aqui que, pois, apesar de entregarem todas as partes solicitadas no projeto, eles ainda precisam de correções, eles precisam buscar maiores informações sobre a solicitação de uma indicação geográfica para que eles possam entender o problema. Então, eles acreditam que o projeto deles aqui foi bom, devido a essa justificativa.
Nós, professores, na hora de avaliar isso, a gente avalia como eles foram diante de cada indicador, se eles foram regular, se eles foram bons, e a gente traz também para eles um feedback claro de como eles foram em relação a isso. A gente trouxe que eles foram regular e que eles precisam melhorar nesses aspectos aqui. Então, aqui, por exemplo, eles falam sobre fomos bons porque conseguimos identificar um problema social a partir das ODS da ONU, além de apresentar dados e pesquisas que comprovem a existência de um cenário problemático, sendo assim as oportunidades merecidas. Porém, sentimos dificuldade de entender qual caminho iria ser seguido na hora de propor a política pública e fizemos uma pesquisa de dados, depois fizemos uma pesquisa de dados deficitária. Então, a gente pede para que eles reflitam sobre o que eles estão entregando e como eles estão desenvolvendo, quais são as fraquezas deles a partir daí. Isso acontece a cada entrega que eles fazem, cada entrega eles se autoavaliam. Também, no final do processo, eles fazem uma avaliação por indicador, por competência do que eles desenvolveram no decorrer do semestre. Então, por exemplo, aqui é uma aluna de primeiro semestre, ela fala aqui que ela, dentro de explorar referências reconhecidas e válidas como solução, ela considera bom, pois as principais propostas elaboradas, como a metrificação dos ingredientes, as pesquisas de satisfação e as estratégias de fidelização do cliente, elas eram reconhecidas e válidas como solução de acordo com os artigos que eles tinham estudado. Aqui ela considerou excelente e aqui ela considerou insuficiente. E aí, aqui tem um ponto interessante, a maior parte da turma considerou esse indicador insuficiente. Então, nós, professores, olhamos para isso e entendemos, erramos em alguma coisa. Ou a gente errou na estratégia, ou a gente errou no desenvolvimento daquela competência, nas estratégias de aula ou na avaliação, mas a maior parte da turma, eles identificam que eles não desenvolveram de fato essa competência e também a gente consegue ver isso a partir das entregas que eles fizeram. Então, aqui é como se a gente fizesse uma triangulação. A gente tem um trabalho, a gente acompanhou esses alunos no decorrer do processo e aqui a gente tem a opinião deles sobre isso. Então, se o aluno colocar aqui que ele super desenvolveu e ele não desenvolveu, a gente sabe. E é muito difícil, porque é difícil você falar sobre algo que você não sabe. Então, é muito difícil eles colocarem que desenvolveram uma competência quando eles de fato não desenvolveram. Então, nós entendemos a avaliação como um processo dinâmico e inclusivo, que tem como objetivo fazer com que o aluno aprenda. Então, nós entendemos que a avaliação, ela tem o objetivo de nos auxiliar a diagnosticar o desenvolvimento dessas competências e que a gente precisa entender durante esse processo o nível de domínio que ele tem para responder a diferentes situações, problemas e diferentes contextos. Então, a gente precisa simular esses contextos ou trazer contextos reais e fazer com que eles entendam como eles estão desenvolvendo a competência diante desse contexto e guiá-los nesse processo para que eles possam entender o nível que eles estão chegando diante de cada contexto. Para que a gente possa fazer isso, a gente trabalha com avaliações diagnósticas, formativas e somativas. Então, as avaliações diagnósticas, elas têm como objetivo avaliar e verificar conhecimentos prévios para fazer com que os alunos entendam as suas dificuldades. Elas têm como objetivo fazer com que os alunos recebam feedback no decorrer do processo. Então, eles vão recebendo feedback, eles entendam como eles estão se desenvolvendo, eu vou já mostrar como a gente faz isso também. E a gente tem as avaliações somativas, que ao final a gente fala, olha, você está regular, você está insuficiente, ou você está com a nota tal, e se você não desenvolver a partir desses itens que você precisa, a sua avaliação vai continuar dessa forma, e você vai continuar tendendo a uma recuperação ou uma reprovação. Então, a gente trabalha com essas três perspectivas, diagnóstica, formativa e somativa. Então, entendemos que a avaliação, ela precisa, então, quando a gente está falando de avaliar competências, estamos dizendo que precisamos reconhecer a capacidade que o aluno adquiriu para responder a determinada situação que nós trouxemos para ele. Então, o objetivo, ele deve ser ajudar os alunos a melhorar o domínio daquela competência, entender quais dificuldades eles estão tendo no processo e quais estratégias de aprendizagem a gente também precisa melhorar para potencializar cada vez mais aquela competência. Então, a avaliação, ela não serve para a gente só para avaliar o aluno, ela serve para a gente também entender, nós professores, como nós podemos melhorar as nossas estratégias no decorrer do processo.
Então, como mostrei para vocês, os alunos recebem feedbacks claros por entrega que eles fazem, e aí a gente conhece os nossos alunos, nós sabemos quais competências eles estão desenvolvendo e quais competências eles não estão desenvolvendo. Como eu falei para vocês, nós também acreditamos em uma aprendizagem colaborativa. Então, cada vez mais, a gente cria mecanismos para que eles possam desenvolver isso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as nossas salas de aulas de projetos, onde os alunos eles já entram e trabalham em equipe, os professores vão conduzindo a aula e os alunos eles vão construindo isso em equipe. A gente traz, por exemplo, uma TV para cada equipe e computadores também para que eles possam ir trabalhando durante as aulas, né? E a gente também constrói alguns mecanismos, como, por exemplo, avaliações e feedbacks construtivos. Então, o que nós entendemos? Que os nossos alunos, eles são as pessoas as equipes, né, são as pessoas que mais conhecem os nossos alunos. Por quê? Nós, professores, entramos 1, 2 vezes na semana. Aquela equipe está com ele todos os dias, então eles conhecem muito bem os alunos, eles conhecem sabem o que os alunos fizeram, o que eles não fizeram, quais comportamentos eles estão tendo melhor do que a gente. Então, a gente envolve eles no processo de avaliação. Então, por exemplo, no final do primeiro bimestre, eles constroem um feedback construtivo, onde eles dizem quais comportamentos o aluno precisa parar, continuar e começar a ter. Então, aqui é uma aluna também de primeiro semestre, e ela recebeu o feedback no primeiro bimestre que ela precisa parar de ter pessimismo em relação ao trabalho, que ela precisa demonstrar, na verdade, desculpa, eu vou mudar aqui, porque esse aqui é o primeiro bimestre e esse aqui é o segundo. Então, no primeiro bimestre, ela recebeu que ela precisa parar de ter resistência e mudar de opinião, ela precisa continuar a mostrar dedicação e interesse, e ela precisa começar a ser mais paciente em algumas situações e estar disposta a aceitar opiniões diferentes. Percebam que essa aluna, no primeiro bimestre, ela recebeu isso aqui de começar. No segundo bimestre, ela já recebeu isso aqui para continuar. Ou seja, ela ouviu o feedback da equipe dela e ela evoluiu. Então, nós, professores, na hora de darmos o feedback final da disciplina, do módulo para ela, a gente também avalia isso. Quais foram os feedbacks que ela recebeu da equipe e como ela respondeu a esses feedbacks, se ela conseguiu evoluir no final do semestre em resposta a esses feedbacks. E aí, o que os alunos têm falado para a gente, alunos de 5º, 6º semestre, que são as turmas mais avançadas que a gente tem nesse modelo, eles falam que essa cultura de feedback, ela passa a se tornar algo normal. No início é muito difícil, a gente tem que pegar eles na mão para que eles possam fazer isso. Mas depois eles já começam a entender que é algo normal. Eles fazem isso, eles já começam a dar feedback sem chegar o dia da avaliação de feedback construtivo, porque eles já vão dizendo uns para os outros o que exatamente eles precisam melhorar no decorrer desse processo. Então, os professores trabalham em equipe e eles estão discutindo as estratégias em equipe. Então, por exemplo, a gente vai acompanhando como os alunos foram em relação às entregas, então a maior parte aqui foi excelente, uma parte foi boa, que a gente teve irregular, insuficiente. Então, a gente também vai vendo como é que está a questão da evasão das aulas, então se eles estão faltando ou não, os alunos que mais estão faltando, a gente vai acompanhando eles nesse processo, como está o grau de participação deles nas aulas, quando os professores fazem as frequências, eles dizem se o aluno como foi a participação dele, aquele aluno na aula, e como os alunos estão em relação à frequência e entrega. E aí aqui a gente vai, para dar feedback para o aluno no meio do semestre, no final do semestre, a gente mostra como ele está em relação às entregas e à frequência, e se ele continuar nesse caminho, ele pode ou não desenvolver. Então aqui a gente está no meio do bimestre, quando chegar no final a gente tende os alunos a virem mais para cá, aqui para o roxinho. Aqui também a gente tem, os alunos, eles têm os estudos autodirigidos, né? Como eu falei para vocês, e eles autoavaliam os estudos autodirigidos. Então, a partir do que eles precisam estudar dos conteúdos, eles dizem como foi o desempenho deles em relação a isso. Então, aqui vocês estão vendo mais cinzinha, porque são recentes, mas aqui, por exemplo, que foram os primeiros conteúdos trabalhados, a gente tem que eles avaliam como excelente. Aqui, por exemplo, esse daqui, talvez os alunos não tenham entendido muito bem. Então, talvez a forma como a gente transmitiu esse conteúdo não tenha sido muito boa. Então, percebam que está mais entre bom, regular e etc.
e também a gente consegue acompanhar as próximas aulas. Então, os professores, eles também trabalham em equipe, tanto para definição das competências, inclusive, às vezes a gente passa 3 horas, 4 horas discutindo aquela competência, aqueles indicadores que precisam ser desenvolvidos, trazendo também o mercado para avaliar isso. Então, em resumo, o que a gente está fazendo? Os professores, junto com o mercado, eles planejam como vai ser aquela experiência daquele módulo, aquele desafio. Os alunos, por meio de aulas teóricas e práticas, estudos autodirigidos, trabalho em equipe e feedbacks das entregas, eles vão desenvolvendo essa competência. Eles fazem prova, a gente constrói provas integradas também entre os professores, apresentam para os professores, ajustam as melhorias, apresentam para a empresa e recebem feedback da empresa ou da comunidade. Eles constroem a avaliação deles por meio de autoavaliação da equipe pelas entregas, por meio de avaliação entre pares, por meio de autoavaliação dos objetivos, por meio da avaliação da empresa, porque a empresa dá o feedback para eles, por meio da avaliação dos professores, e eles também constroem um negócio que a gente chama de compromisso de autodesenvolvimento. O que significa isso? Que ao final do bimestre, eles têm que, a partir dos feedbacks que eles receberam, dizerem quais são os compromissos deles de desenvolvimento para o próximo semestre. Então, eu ainda preciso trabalhar melhor a liderança. A liderança, para mim, é uma fraqueza, porque eu não consigo delegar tarefas, isso e aquilo. Eu preciso também trabalhar mais a competência técnica de pesquisa de mercado, pois eu não entendo ainda direito as estratégias tal. Não. Então, a gente precisa trabalhar com eles um aspecto metacognitivo, que é eles refletirem sobre a aprendizagem deles e entenderem que todo o processo de aprendizagem é responsabilidade deles, que os professores estão ali colaborando com eles, que eles não estão aqui para passar de ano, eles estão aqui para aprender. Isso é muito difícil, é a parte mais difícil de fazer eles mudarem a chave, porque eles vêm de um ensino médio, de um ensino básico, onde o objetivo deles é passar. O objetivo deles é passar na faculdade. Então, eles sempre têm que passar de ano, passar de ano, passar de ano. Então, eles estão ali, estudam para uma prova, e não necessariamente para aprender. Então, a gente tenta mudar isso quando a gente traz essas estratégias para eles. Então, em resumo, nós temos as experiências que são construídas nesse formato que eu expliquei agora, e nós temos as experiências institucionais, que são experiências onde alunos de cursos e semestres diferentes se encontram para determinada situação. O que a gente entende que tudo isso precisa contribuir para um cenário de mundo que é um mundo VUCA? O mundo, hoje, em qualquer profissão, ele está cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, nós precisamos preparar esse aluno para um mercado que a gente, sinceramente, não sabe muito bem como vai ser. O aluno que entra agora e vai se formar daqui a 5 anos, principalmente o aluno das áreas de tecnologias e engenharia, nossa, imagina que mercado ele vai pegar, né? Então, ele vai pegar um mercado com diferentes tecnologias, com diferentes cenários, então ele precisa saber desenvolver competências para mobilizar, para resolver problemas, para trabalhar com liderança, para trabalhar com equipe, porque ele vai precisar responder a esses desafios do mercado diante desses contextos. Então, diante desses novos cenários, dessas mudanças que existem na sociedade, a gente entende que essas mudanças, elas abrem portas para novas formas de aprender, e que essas novas formas de aprender exigem novas formas de ensinar, e por isso que a gente tem modelado e caminhado em relação a essa direção. E é isso, gente. Obrigada. Está aqui meu contato. Agora que eu estou vendo aqui o chat, então fiquem super à vontade para perguntas e etc. Deixa eu ver. Muito obrigada, professora Suzy. Parabéns aí pela aula, né? Eu acredito que bastante novidade, muitas ideias, né, para serem implantadas. Alguns colegas já deixaram algumas sugestões, algumas perguntas aqui no chat. Eu vou te passar essas questões do chat para você responder aos questionamentos, mas também convido os colegas, se quiserem abrir o áudio, fazerem as perguntas diretamente para a professora. A gente tem um tempinho agora para debater todas essas ideias aí que ela trouxe, toda essa metodologia aplicada lá na CESUPA.
Eu vi aqui que tem algumas perguntas, por exemplo, quem subsidia vou vir na sequência, e aí quem quiser também perguntar alguma coisa. Quem subsidia financeiramente os projetos? Depende do projeto, mas o Sócrates são os próprios alunos. Eles criam estratégias para captar recursos para que eles consigam viajar. A gente tem aluno, às vezes, que estagia o ano inteiro só para pagar o Sócrates. O Sócrates ele acaba saindo em torno de 3 a 4 mil reais, por exemplo, por aluno, e aí isso cobre todo o custo de hospedagem e transporte, e eles mesmos criam toda essa estratégia de captação. A curricularização da extensão, ela entra em vários projetos. Esses modelos de projetos, tanto os institucionais quanto os outros, entram também. Esse programa de formação docente é voluntário obrigatório. É obrigatório. Todo o nosso programa de formação docente é obrigatório e é institucional. E ele conta a carga horária mesmo. Por exemplo, em janeiro, a presença do professor é a participação no programa. E no programa de formação docente também, eles são obrigados a participar. Essas metodologias. Só que eles escolhem, tá? A gente entrega um portfólio de formação, eles escolhem quais eles vão assistir. Então, os professores vão escolhendo também isso. Muito parecido com a TEC, muito parecido com a TEC mesmo. A TEC é uma das nossas maiores inspirações. Eu fui para a TEC, passei uma semana lá e já estudava a TEC há algum tempo, planejamento estratégico e uma série de coisas deles. A gente estuda, fizemos algumas formações deles também. Não só a TEC, na verdade é mais parecido com a TEC Monterrey, mas a gente, não só com a TEC, como outras universidades, nós tivemos várias inspirações em relação à construção desses modelos. Quanto tempo levou para implementar o modelo? A gente está em processo de implementação, então a engenharia de produção, inclusive é até engraçado de falar isso, mas a gente começou junto com a TEC. O modelo TEC começou em 2019 e a gente também começou em 2019. Depois que a gente conheceu a TEC em 2020. Então, começamos juntos e fomos modelando também, cada vez mais aperfeiçoando. Então, ele está em construção e, por exemplo, agora a gente tem engenharia de produção e administração funcionando nesse modelo, os outros cursos começam a aderir. Então, ano que vem, como eu falei para vocês, vira agora a engenharia da computação e odontologia, e os outros cursos também já começam a aderir aos poucos também a esse modelo. O NIEG envolve todos os alunos do CESUPA, todos que quiserem. Hoje a gente tem cerca de 10% dos alunos que participam do NIEG. A gente tem alunos que são muito ativos do NIEG. Eu fui aluna do NIEG, me formei aqui no CESUPA, Engenharia de Produção, e no primeiro semestre eu entrei no NIEG, eu participei de mais de 10 projetos, eu participei de campeonatos nacionais, internacionais, fui para o Sócrates 7 vezes, eu fui 3 vezes como aluna e 4 vezes como professora. Eu amo esses projetos, eles de fato contribuem muito, não só para a perspectiva de aluna, como eu era, mas de professora mesmo, trazendo diferentes estratégias, a gente acaba se atualizando também em relação a isso. E aí eu encerro as perguntas aqui de chat, então, por favor, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Suzy, eu tenho uma pergunta para você. Você falou um pouquinho das dificuldades da implantação da metodologia em relação aos professores, né? E a gente, eu acho que consegue visualizar essas dificuldades, porque eu acho que é uma dor que todas as instituições acabam percebendo, né? Por causa dessas atualizações que a gente tem tido frequentemente nos currículos. Eu queria saber um pouquinho de você, da percepção da sua instituição, como foi a aceitação do aluno, então, antes e após a implantação desse currículo, porque a gente consegue perceber pela sua fala a grande autonomia que o aluno tem que ter para desenvolver esse currículo, né? Porque praticamente ele é estimulado a fazer, construir, buscar. Então, qual foi e a gente sabe que a gente recebe alunos que são um pouco mais passivos, né? Como virar essa chave, como você disse, né? Transformar esses alunos passivos em alunos ativos. E como foi a experiência de convencer empresas a acreditar na parceria com a universidade e fechar esses convênios aí de atuação? Primeiro, respondendo a perspectiva dos alunos,
É muito difícil mesmo, tanto que no início, quando eles entram, a gente brinca que a gente faz tipo uma virada de chave, assim, mais radical com eles. Então, a gente coloca eles em uma imersão de diferentes tipos de aprendizagem para que eles possam entender como eles devem se comportar e ser durante esse processo. Mas essa chave ela não muda de uma forma tão simples. A gente entende que no primeiro bimestre, por exemplo, semestre, é importante a gente ter um projeto que seja muito legal, que eles se engajem, que eles entendam a importância de construir aquele conhecimento, de responder aquela determinada situação. E também a equipe, que a gente sempre tem numa turma, os alunos que são mais comprometidos e os alunos que são menos comprometidos e os alunos intermediários. Esses alunos que são mais comprometidos, quando eles começam a dar feedback, eles começam a cobrar dos alunos que são menos comprometidos. Então, quando a gente cria esse esquema de trabalho colaborativo, a gente faz com que esses próprios alunos também cobrem os outros alunos, porque eles falam, gente, a gente precisa responder esse desafio, ele é complexo, ele é difícil, não dá para a gente fazer sozinho, então a gente precisa que vocês também comecem a colaborar. Então, esse movimento de cobrança dos próprios alunos também nos ajuda nessa direção, em relação a virar essa chave. Então, os professores estão sempre falando, né, a respeito. A gente, por exemplo, tem uma turma que a gente tem de administração que eles estavam sempre chegando atrasados. E aí os professores do grupo do WhatsApp, não é possível, eles estão chegando muito atrasados. E todos os professores chegavam e reclamavam sobre esses alunos. Aí eu falei, gente, vamos fazer uma pausa? Vamos parar esses alunos e fazer eles entenderem o que o mercado exige hoje e o quanto que o mercado exige hoje comprometimento. Então, a gente fez uma fala com eles sobre a importância e que a responsabilidade de construir esse portfólio é deles e que isso vai fazer toda a diferença. A gente fala muito para eles sobre as pessoas que estão aqui são as pessoas que mais vão te levar para o mercado, que vão fazer referência, ou seja, eu falo para eles, gente, na minha época, eu tenho alunos, amigos de faculdade, que eu não indico de jeito nenhum. Então, vocês querem ser essas pessoas que vão ser indicadas para o mercado de trabalho ou não? O outro ponto também é que o mercado dá feedback. Quando a gente traz o mercado para fazer o projeto junto, o mercado fala, olha, esse projeto não está legal por conta disso, disso, daquilo. Olha, essa forma de falar não está legal por conta disso, disso, daquilo. Então, não é mais só o professor sozinho fazendo aquele feedback. A gente tem a equipe, a gente tem o mercado. E a gente também, sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente conversa com os pais. Então, por exemplo, a carga horária dos professores diminuiu, não em termos de salário, né? Em termos de interação com o aluno. Por quê? Porque a gente redistribuiu a carga horária, a gente entendeu que o professor, para esse modelo, ele precisa ter hora de acompanhamento. E ele não tem mais que ter a quantidade de aulas expositivas que ele tem, porque a gente precisa desenvolver a autonomia do aluno. Então, o professor, ele tem uma carga horária para correção e acompanhar, para dar feedback, construir isso fora de sala de aula. E aí, como diminuiu essa carga horária, e também os alunos precisam estudar mais, os alunos eles têm carga horária de estudos autodirigidos. Aí, os nossos pais, né, começaram a ligar, mas por que meu filho não tem aula no início? E aí a gente tinha que explicar todo o modelo. A gente gostaria, inclusive, de lhe convidar para vir aqui. A gente faz também reunião no início do curso com os pais. Falamos sobre a importância dos pais participarem do processo de aprendizagem. Então, é mais ou menos por aí. Em relação às empresas, a gente começou com as empresas de egressos. A gente foi atrás das empresas de egressos e essas empresas, eles mesmos vão dando... indicando para outras empresas. Se você consegue fazer um trabalho legal, essa empresa indica. Então, a gente não criou nenhum movimento assim extraordinário, a gente começou com as empresas dos egressos e eles vão indicando cada vez mais. E também a gente também tem empresas, às vezes, que é da família deles, a gente também traz para esse contexto. Muito bom. Professora Helena levantou a mão. Professora Helena quer fazer uma pergunta? Pronto. Eu tive que sair. Eu primeiro queria cumprimentar a Suzy pelo projeto, mas principalmente pelo entusiasmo da Suzy com relação ao projeto. O entusiasmo dela é realmente assim, fascinante, né?
eu tive que sair um segundo, Suzy, se me perdoa. Talvez uma das minhas questões até já tenham sido respondida, mas primeiro eu queria saber quantos alunos vocês têm aí na Unicesupa e quantos participam do projeto. Esse projeto acadêmico, ele envolve todo o centro, ele é para todos os cursos, para todas ou ele é, por enquanto, ele ainda está começando, ele é voltado ao curso de administração, ele não vai para todo mundo, né? Depois, a questão do financiamento. Quem financia todo esse projeto? Queria que você explicasse um pouquinho também para a gente, né? Quantas empresas, vocês são muito ligados a empresas externas, eu vi que você acabou de responder, é só empresa de aluno, mas vocês têm grandes empresas que vocês se articulam, que você fala em mercado, então, quando você fala em mercado, eu queria saber como é que é essa articulação de vocês com o mercado, né? E última coisa, Suzy, desculpa tanta pergunta, mas fiquei curiosa, como o MEC tem visto esses processos de modernização interessantes que vocês têm? Como é que têm sido as avaliações com o MEC? Tem sido legal? Isso tem dado bons resultados para vocês desse ponto de vista? É isso aí. Mas já desejo super boa sorte, parabenizo muito você pelo entusiasmo, viu? E pelo projeto, que é muito bacana. Obrigada. Deixa eu ver se eu lembro todas as perguntas, mas vamos lá. Primeiro, os projetos, eles são, dependendo do projeto, ou ele é financiado pela empresa ou ele é financiado pelos próprios alunos. No caso, por exemplo, esses projetos de interação com a comunidade, que são os projetos institucionais, né, que muitos deles estão no NIEG, os alunos, eles conseguem captar recursos para desenvolver o projeto, ou em parceria com empresas que eles mesmos vão atrás, ou eles mesmos arcam com os custos daquele projeto. Então, o Sócrates, por exemplo, como eu falei para vocês, ele está em torno de 3 a 4 mil reais. Aí os alunos fazem um processo seletivo em fevereiro e eles começam a pagar a mensalidade ali, 300 reais por mês, até o final do ano. E esse dinheiro, ele é gerenciado pelos próprios alunos. Em relação aos projetos de comunidades, a gente também escreve para editais. Então, a gente já ganhou, por exemplo, Santander Universidade Solidária 2 vezes, prêmio Samuel Bentimol, a gente ganhou um prêmio da KPMG, a gente ganhou um prêmio da Unilever. Os alunos procuram esses prêmios, esses editais, para que eles possam também escrever e captar recursos para os projetos. Mas, além disso, eles também fazem parcerias com empresas para que possam patrocinar, de repente, alguma ação que eles querem fazer. Então, por exemplo, a gente teve um projeto em uma comunidade ribeirinha, que era um projeto que a gente precisava construir. Alguns bares das comunidades ribeirinhas, restaurantes de comunidades ribeirinhas, eles estavam passando por um processo de verificação e análise do Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, uma série de coisas, eles precisavam se adequar às normas de construção daquele local. E aí, a gente entrou em contato com empresas parceiras aqui da região de construção, né? Falou, olha, a gente quer atuar e a gente quer apoiar aquela comunidade. Nós, professores e alunos, vamos lá e vamos construir fazer todo o projeto da infraestrutura necessária. Tem como vocês colaborarem com ou matéria-prima, ou como vendendo a preço de custo para a comunidade conseguir fazer isso? Então, a gente cria uma articulação ali, divulgação em relação a esse projeto especificamente. Então, a gente tem projetos em parceria com o Tribunal de Justiça Eleitoral, a gente que atua em uma comunidade e apoia de alguma forma. A ideia é mobilizar diferentes networks dentro e fora do Cesupa para conseguir desenvolver os projetos de alguma forma. Em relação a... Então, esses projetos institucionais, todos os alunos do Cesupa podem participar. Então, a gente tem alunos de medicina, administração, engenharia, arquitetura, de todos os cursos juntos. Às vezes, a gente tem um aluno de primeiro semestre que coordena aluno de últimos semestres. Não tem regra em relação a isso, tá? Eles, inclusive, fazem a chamada deles em relação a isso. Então, eles criam, por exemplo, o processo seletivo deles para desenvolver, eu não vou conseguir achar agora, não vou lembrar o nome, mas enfim, eles fazem um processo seletivo. Inclusive, por exemplo, o processo seletivo deles dá em torno de 400 alunos, lota o auditório.
de alunos querendo entrar. E aí, o que eles fazem? Eles criam um dia onde eles apresentam cada projeto para os membros, né? E os membros escolhem qual projeto eles querem entrar e eles criam um processo seletivo para esses outros alunos entrarem no projeto. Então, a gente criou uma cultura. O núcleo ele já funciona há algum tempo. Eu, inclusive, coordenei esse núcleo por 6 anos. Hoje eu estou na graduação, mas eu coordenei ele por 6 anos. Então, eles criaram uma cultura em relação a isso. Eu esqueci as outras perguntas, eu acho. Deixa eu pensar aqui quais eram as outras. Em relação ao MEC, né? Como o MEC Em relação ao vê, MEC, o MEC vê isso de uma forma muito positiva. Inclusive, a gente teve alguns avaliadores do MEC que eles pediram várias coisas sobre o NIEG, porque eles ficaram encantados. Aí os alunos que diziam para eles que eles faziam e tal, eles têm essa interação, né, com os alunos, só eles com os alunos, e eles ficam encantados com essas interações. E a gente, em relação ao curso, o modelo do curso, de como funciona também. Inclusive, pelo que eu tive acesso à nova minuta de avaliação do INEP, ela vai muito nessa direção, né? Inclusive, algumas estratégias a gente criou, e quando a gente olhou para a minuta, a gente falou, nossa, a gente precisa trazer essas estratégias também para cá. O projeto, inclusive, de autoavaliação que está sendo construído por algumas universidades parceiras, ele também vai muito nessa direção. Então, a gente entende que é esse o caminho. Acho que eu respondi todas. Tem uma pergunta da Elizabeth, que ela quer saber se você disponibiliza esse material para os participantes. Eu vou colocar aqui no chat o link, tá? É um link. Pronto. Bom, e também tem meu contato, fiquem à vontade para mandar mensagem, caso queiram trocar alguma figurinha. Estamos sempre abertos a conversar, dialogar com outras universidades também. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que conseguimos atingir o objetivo, né, do nosso encontro, que era discutir um pouquinho, né, sobre novas possibilidades de implantação, tanto de pesquisa quanto de metodologias para desenvolvimento de competência. Então, nós temos aí 2 exemplos bastante ricos, que é o exemplo da professora Helena, né, da Uniara, e o exemplo aí da professora Suzy, da CESUPA. Então, acho que nós saímos daqui hoje com muitas ideias e muitas possibilidades para inovar dentro das nossas instituições. Tenho certeza que todos que estão aqui presentes, de todas as instituições participantes, também têm as suas histórias, e a gente pede encarecidamente que vocês contribuam com temas, talvez no próximo encontro, trazendo aí um relato das suas instituições. Nós vamos liberar os certificados para vocês pelo e-mail cadastrado, né, na inscrição, e junto com o certificado nós colocamos um formulário de avaliação do evento. E aí nesse formulário tem possibilidade aí de temas. Esse tema, por exemplo, de currículo por competência, ele foi sugerido no evento anterior, foi algumas sugestões nós tivemos dessa temática. Então a gente está sempre visitando aí essas sugestões de vocês para poder trazer para os próximos encontros. Nós agradecemos imensamente a participação de todos vocês. Gostaria de saber se o professor Cícero gostaria de fazer uma palavra final. E aí nós encerramos o evento de hoje. Já viu a minuta que eles fizeram para um instrumento de reconhecimento de cor? Na verdade, eu estou impressionado com esse encontro nosso. Há muito tempo que eu não ouvia informações novas ou informações tão bem colocadas. Começando pela professora Helena, meus parabéns. Eu não conseguiria fazer informações tão bem situadas e tão fáceis de serem compreendidas.
Professora Helena, muito obrigado. E a nossa professora Suzy, novinha, né? Dando aula de alto nível, eu fiquei também muito impressionado. Eu queria apenas dizer que fiquei muito contente de ter utilizado o meu tempo hoje, nessas 2 horas e meia, com acréscimo de conhecimentos. E dizer para as instituições, para as pessoas todas, no que se refere à Funadesp, que nós não fizemos isso, qualquer dúvida a respeito do relacionamento das suas instituições com a Funadesp, podem se dirigir a nós a qualquer momento naquele site www.funadesp.org.br. Nós vamos responder a todas as perguntas com o maior prazer. Parabéns à professora Cláudia Arroio pela organização, pela orientação da reunião. E nós ainda estamos terminando 15 minutos antes da hora. Parabéns, muito obrigado a todos. Professora Cláudia tem a palavra ao final. Bom, então, nós vamos encerrando com muitas reflexões. Agradecer também e dar novamente as boas-vindas à professora Maria das Graças, né, que começa a integrar a rede a partir de hoje. E que vocês tenham um excelente dia e nos encontramos no próximo ano, com certeza, para o próximo encontro. Parabéns a todos nós e um bom dia a todos.